Vou começar a gravar agora. Está gravando, tá? Então, pessoal, ó, boa tarde pra quem. Boa tarde, não, boa noite, né? Pra quem eu não vi, tá? Quem eu não falei boa noite, tá? Vamos lá, vamos conversar um pouco hoje sobre a questão de projeto de automação, tá? Assim, projeto de automação é um negócio muito amplo, né? Não é um negócio assim que a gente vai conseguir ver em 22 slides numa aula de CLP, tá? Mas aqui eu vou tentar passar para vocês o que eu vejo de mais importante dentro da questão de projeto de automação que vocês precisam considerar quando vocês forem lá para a empresa, tá? Quando vocês chegarem na empresa, não é nada garantido de que o que eu estou passando aqui é usado ou não, é nada garantido de que o pessoal segue ou não as melhores práticas de projeto, tá? Mas é bom que vocês saibam, tá bom? Eu vi na grade de vocês que vocês têm uma aula de. Ou tiveram uma aula de projetos. Gerência de projetos. Vocês tiveram? Ou vão ter? Eu vi alguma coisa disso. Não, não é o projeto integrador, não. Acho que o Henrique sacou qualquer. Eu lembro que eu peguei ontem isso. Então acho que ainda não, né? Deixa eu ver se deixa eu só confirmar aqui no site da escola. Porque às vezes eu posso estar falando besteira, mas eu tive a impressão de que eu vi isso. Bacharel em engenharia. Vamos ver aqui. Projeto pedagógico. Lógico. Vamos ver se eu acho aqui. Ainda não, né? Assim, vai chegando no final do curso, não sei, eu não tenho a grade de vocês na cabeça, né? Então não tem como dar optar. Mas pelo menos nos cursos que eu fiz, vai chegando no final, a gente vai começando a ter algumas matérias mais. Algumas disciplinas mais gerenciais, né? Tal, que às vezes a gente nem gosta, né? Mas pessoal, eu vou falar pra vocês agora que a gente. Eu tô no mercado de trabalho, quem já tá. Então. Mas quem já tá, principalmente, vai poder concordar comigo. Essas disciplinas são muito importantes, tá? Muito, muito, assim. Eu não tô falando que vocês precisam abrir mão de, por exemplo, teoria de controle 2 por conta de uma disciplina dessa, tá? Né? Que é uma disciplina que eu sei que é pesada, tal. Mas é importante, ó, por exemplo, se vocês estão tendo organização industrial agora, certo? Não, tô vendo aqui. É, Então, assim, eu sei que elas são às vezes chatas, né? Não são. Ah, organização industrial não tem? Ah, mas tá na emenda aqui, não é? Será que eu viajei aqui na maionese? Ó, semestre 8 componente curricular. Ah, então. Então, ô João. Pô, você tem que saber pelo menos quais são as disciplinas, né? Sacanagem, né? Ah, entendi, João, tá bom. Vamos lá, tem instrumentação, projeto integrador. Ah, ó, vocês estão tendo metodologia científica? Vocês estão tendo isso? Tá, entendi. Tá. Legal, metodologia, assim, pra quem quer ir pra área acadêmica depois, fazer um mestrado, fazer um doutorado, é bastante importante também, tá? Mas isso aí, se você for fazer mestrado, você vai ver lá também. Então, mas enfim. Mas assim, essas de gerência, ó, tô vendo aqui laboratório, projeto de máquinas, redes industriais, laboratório de redes industriais, sistemas integrados de manufatura, laboratório de sistemas integrados de manufatura, gerenciamento de projetos no último semestre, 10º semestre, tá? Então assim, pessoal, eu já vou falar de cara, assim, por que essas disciplinas vão ficando pro final, né? E vão aparecendo agora, às vezes vocês falam assim, puta, é chato, não é legal, eu quero ser o programador de CLP, eu quero ser... Pessoal, quando vocês chegarem lá na empresa, a visão de gerenciamento é uma coisa que vai ser cobrada de vocês, tá? Não quando vocês chegarem agora, né, que vocês acabaram de sair da faculdade, mas conforme vocês forem evoluindo na carreira, isso vai ser cada vez mais cobrado, tá bom? Então, não deixem, não negligenciem, tá? Não precisam deixar aquele negócio que é mais complicado, que é o projeto integrador, o TCC, em detrimento dessa disciplina, mas não negligencia, porque é importante aprender, sabe? Eu lembro de quando eu tava lá na FATEC, que a gente tinha aula de administração, era um puta saco,
mas que trouxe coisas que hoje são importantes, assim, que eu sei pelo menos que existe e na hora que eu precisar eu posso consultar. Legal? Tá? E o que eu quis dizer então com essa questão de gerenciamento de projetos? Porque lá vocês vão ver ferramentas de gerenciamento de projeto importantes que se aplicariam aqui à criação de um projeto de automação, tá bom? O gerenciamento de projetos é algo amplo, você pode gerenciar qualquer projeto, não um projeto de automação, mas você pode também gerenciar um projeto de automação, tá bom? Legal, então tem vários métodos, vocês vão ver lá com o professor de gerenciamento de projetos. Mas o que eu comento com vocês, não negligencie. Quem está na empresa aí, já está trabalhando, concorda ou discorda de mim? Ah, então, tá vendo? Pelo menos eu tenho um para me defender. tá, então não negligencie, tá? Bom, o que a gente vai ver aqui sobre a questão de projetos de automação, né? Então aqui um pouco do que eu falei já está aqui, né? É uma disciplina ampla, complexa. Então aqui a gente vai fazer só pegar um trechinho ali do projeto que é focado no CLP, que é o objetivo aqui do nosso curso, tá bom? Mas sempre lembram, quando vocês chegarem lá na empresa, os projetos não vão ser feitos sozinhos por você, a não ser que você esteja numa empresa muito pequena, uma empresa familiar, pequeniníssima, que você é o engenheiro responsável de tudo. Caso contrário, numa empresa maior, vocês vão ter equipe de apoio, tá bom? Então, não se assustem. É importante que vocês saibam das ferramentas, saibam que elas existem, interiorizem como as coisas são feitas para que vocês possam contribuir dentro desse grupo que vai tocar aquele projeto. Legal? Tá? A gente vai ver 4 tópicos importantes dentro do projeto de automação. Primeiro, descrição das plantas. Depois, os documentos de projeto. Depois, umas dicasinhas aqui em projeto de programas ladder. Deixei com um D aqui, era com 2, tá? Aqui tinha 2D. E verificação e testes dos programas. Tá bom? Então aqui é um pouco mais prático, mas umas coisinhas, dicas aqui que eu vou dar pra vocês. Que, claro, vocês não vão aplicar agora nas aulas lá do professor Caio, não faz sentido fazer isso agora. Mas que lá na frente, depois vocês podem utilizar quando vocês forem fazer os programas de vocês, né? E esses 2 tópicos aqui que são documentais, tá? E aí o que eu falo pra vocês, pessoal? Na questão, então vamos lá, descrição das plantas industriais, né? O que eu falo pra vocês em termos de documentação? Pessoal, documentação é importante, tá bom? É mega chato de fazer, não é pouco chato, é mega chato de fazer. Mas é importante, porque é a documentação que vai te permitir com que você consiga ter um projeto bem feito, que a sua automação funcione do jeito que você planejou, que você quer, né? Ou que o seu cliente quer, né? E aí o cliente, pessoal, pode ser o seu cliente externo, se você trabalha numa empresa de automação, pode ser o seu cliente interno, que é a engenharia de produção, enfim, pode ser, né? Então é a documentação assim, e é a documentação, pessoal, que vai te dar subsídio depois para quando o cara chegar e falar assim: mas você falou que a válvula X tinha que abrir. Você vai falar assim para ele, não, eu não falei, tá aqui na documentação que a válvula X não ia abrir nesse momento, tá? Então é ela que te dá subsídio para vocês, inclusive, se defender, tá bom? Então, documentação, tem que pensar nisso. Aqui a gente vai dar algumas dicas sobre como construir os documentos, mas assim, não são leis, tá? Não é nada que, assim, cada empresa vai seguir o seu critério, né? Claro que algumas coisas são padronizadas, o que for padronizado aqui eu passo para vocês, mas não quer dizer que a empresa que você vai seguir o padrão. Normalmente segue, mas não quer dizer que vai, tá? Então, mas o importante, seja qual for, que tenha um documento que seja claro para todas as partes dentro do projeto. Legal? Bacana até aqui? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Tá? Bom, pensando aqui na descrição da planta. O que é a descrição da planta, né? É como a planta funciona. Na planta que eu diga aquele conjunto de equipamentos industriais que você vai automatizar. Então, o que é a descrição da planta industrial? Como ela vai funcionar. Então você faz um diagrama, um desenho, certo? Que representa o funcionamento daquela planta. Tá? E tem 3 principais aqui que a gente vai ver, tá? Diagrama de blocos, diagrama de fluxo de processo e diagrama de tubulação e instrumentação. Piping and Identification Diagram, tá? Assim,
Aqui, pessoal, esses dois primeiros aqui, esse aqui principalmente, né, não é nada de diferente dos diagramas, N diagramas que vocês já fizeram durante o curso, tá bom? Diagrama de blocos, né? Enfim, esses dois têm umas coisinhas de diferença, mas também não são nada demais, tá? Então, diagrama de blocos, aqui, ó, um exemplo, tá? Aqui é um diagrama que vai representar o processo, tá? E nesse diagrama você não vai colocar, por exemplo, quais são os equipamentos que você vai usar, quais são os instrumentos que vão ter ali, quais são os, enfim, as variáveis que vão estar. Isso não importa aqui, tá? Esse diagrama de blocos é um diagrama básico que vai te servir de base para os outros. E é ele que você vai ali em bloquinhos definir o teu fluxo de processo. Então, assim, ó, aqui é o exemplo do livro. Aparentemente é vamos ver aqui. Ele é um processo de moagem, né, de minério com provavelmente uma espécie de tá. Desculpa, ali, ó. É um processo de extração de ouro, né? Então, como que é o processo de extração de ouro? Eu esmago o minério, passo numa peneira. O que não foi peneirado, eu volto a esmagar de novo até que ele seja peneirado. Aí, depois que ele passou pela peneira, eu capturo o resultado da peneira, que eu acho que é o que eles chamam aqui de amálgama. Parte ali vai sair na água, parte vai ser resíduos e parte vai ser a amálgama em si. Comprimo a amálgama, cozo ela, eu tenho como resultado o ouro. Certo? Tá? A amálgama praticamente é o minério junto com o ouro, né? Junto com o mercúrio, né? É um processo que define como um conjunto de blocos que define como que ocorre o seu processo que você quer automatizar. Legal, pessoal? Tá? Super tranquilo, né? Vocês já devem ter feito de monte disso aqui. Tô certo? Maravilha. Tá? Então não é nada demais. Isso aqui é um diagrama mesmo para você ter, para os desenvolvidos terem uma ideia, né? De como é o processo que você vai automatizar. Aí o diagrama de fluxo de processo. Aí esse diagrama aqui já é um pouquinho mais complexo, porque agora eu incluo as tubulações e os equipamentos dentro daquele processo. Esse aqui não é o mesmo processo, esse aqui eu peguei desse site aqui. Depois vocês vão lá no Moodle, pegam esse PDF, entram nesse site que ele explica um pouquinho como funciona esse diagrama aqui, tá? Esse diagrama ele é padronizado, tá bom? Então tem uma norma ISA, que eu não lembro qual que é, mas dá pra achar, acho que nesse próprio site aqui se fala, se não me engano. Mas ele tem aqui os desenhos padronizados. E se você tiver algum equipamento na sua planta que não tem no desenho, você usa um diagrama especial, não tem problema, tá? Mas pelo menos o principal ele é padronizado, né? E aí ele já vai ter algumas informações, identificações, tá? Detalhe sobre esse diagrama aqui é o seguinte. A gente que é engenheiro de automação não necessariamente vai precisar fazê-lo, tá? Não quer dizer que não vamos, nem quer dizer que vamos, tá? Não necessariamente. O que eu quero dizer isso aqui? Isso aqui é muito comum na engenharia engenharia química, engenharia de mineração, quer dizer, a engenharia do processo que a gente quer automatizar, tá? Né? Então, provavelmente o engenheiro de produção ou o engenheiro de processo vai ajudar a construir esse diagrama quando for o momento, ou vai te entregar se você está atuando numa planta que já existe. Ou deveria te entregar se você estiver atuando numa planta que já existe, tá? Tá? Então, enfim, é um diagrama um pouco mais complexo aqui, porque ele inclui equipamentos, inclui tubulação, enfim, mas ainda assim é um diagrama que define o processo, tá bom? Dúvidas? Se você for procurar na internet, em inglês, Process Flow Diagram, tá? Uma dica aqui, pessoal, que eu vou aproveitar que eu lembrei, tá? Quando vocês forem fazer pesquisa na internet, assim, atentem-se ao tema que vocês vão pesquisar, porque muitas vezes o tema não vai ter tanto conteúdo disponível na língua portuguesa, tá? Depende, claro que depende muito. Por exemplo, mineração, né? Que é um caso aqui. O Brasil é um dos maiores mineradores do mundo, certo? Então a chance de você achar informação sobre mineração em português é maior, por exemplo, do que você achar sobre
sei lá, deixa eu ver. Machine Learning, inteligência artificial por aprendizagem de máquina, por exemplo. Aí o conteúdo em inglês é muito maior e muito mais rico, tá bom? Então, eu sugiro vocês sempre que der procurar em inglês. Se você não sabe inglês, usa o tradutor do Google, tá bom? Não tem problema, né? Mas aí tenta ir utilizando o tradutor e aprendendo também o que está escrito lá, né? Mas usa o tradutor do Google, tá? Mas às vezes é importante, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, né? Eu queria um exemplo mais legal que o do livro de uma planta de um diagrama de fluxo de processo. Aí eu falei, puxa, não acho. O que, que eu fiz? Fui lá no Google, digitei Process Flow Diagram e bom, tá lá. Achei uma página bem legalzinha, comentando várias coisas e mostrando aí um diagrama de fluxo de processo mais legal, tá? Então, só uma dica aí pra vocês, beleza? Aqui, pessoal, eu trago alguns exemplos que estão lá naquele site, na verdade, né? De símbolos que você usa nesse diagrama aí de fluxo de processo, né? Tá? Então aqui um aquecedor, né? Tanques aqui, bombas, turbinas, compressores, né? Torres, enfim, vai ter vários. Esse é normatizado, o ideal é pegar a norma para ver. Eu não encontrei a norma para passar para vocês, então infelizmente a gente vai ficar só com isso aqui. Mas assim, não é importante também, tá? Pra gente agora, né? Não faz sentido, a gente não vai construir esse diagrama agora. Se a gente fosse construir, a gente pegaria a norma para fazer. O importante é vocês saberem que existe esse diagrama e que na construção dele a gente faz normatizado. Legal? Tá? Diagrama de fluxo de processo com controle, tá? Esse diagrama aqui, então, ele é o mesmo diagrama anterior, só que agora eu consigo colocar elementos de controle dentro dele, tá? Que é o controle mesmo que a gente vê lá seja do CLP discreto, seja o controle do controle que vocês estão vendo lá em teoria de controle, tá? Um PID, enfim, né? Um PID, uma fuzzy, né? Um estocástico, sabe? Enfim, que seja o controlador lá que for, né? Então a gente vai ver aqui agora as malhas de controle em alguns pontos aqui dentro do processo. Ó, uma aqui, outra aqui, tá vendo? Tá? Boa noite, Guaraci. Né? Eu não consigo mexer isso aqui, deixa eu ver. Né? Tá? Então você vai ter... É o mesmo diagrama, só que você inclui, né, nesse diagrama aqui as estratégias de controle, tá? Ó, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui. Em primeira mão. Bem legal, assim. Eu gosto de dar coisa em primeira mão. Deixa eu ver se eu acho... Ah, onde que tá isso? Peraí. Eu lembrei agora dele, que é um exemplinho de um diagrama desse real, assim, de caso real que eu trabalhei. Deixa eu ver, peraí, não é este. Aqui, deixa eu ver se tá com isso. Ah, acho que a gente deu uma simplificada no desenho. Só confirmar que tá abrindo aqui. Ah, tá aqui, dá pra mostrar assim, tá? Ele tá assim, um pouco aberto, mas dá pra mostrar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela. Vocês estão vendo aí? Ah, não, ainda não, né? Peraí. Agora sim, vocês estão vendo aí? Tá? Isso aqui é um diagrama de fluxo com lógica de controle, até que relativamente simplificado. Ele foi deixado bonitinho aqui também, porque era um material que a gente utiliza para apresentar para pessoas que não conhecem tanto, né? Mas de um processo de moagem de minério de ferro, tá? E aqui tem as lógicas de controle aqui embutidas, com aquelas, inclusive com aquelas tags que a gente viu na semana passada, tá vendo? Tá? Né? Então, só um exemplo aqui, isso aqui é um negócio que não pode sair daqui, tá? Porque, enfim. Mas enfim, a gente ia usar esse negócio num artigo que a gente... Ah, não, a gente usou isso aqui no artigo que a gente submeteu, então eu posso mostrar pra vocês, não tem problema, tá? Então, enfim, tá aqui, tá? Então, só pra vocês verem que a gente usa. E aí, como que foi, né? Eu que tô pro lado da automação dentro desse projeto, né? Na verdade, mais pro lado da indústria 4.0 do que pra automação, tá? Mas eu tô dando suporte dentro da área de automação. E nesse projeto aqui, eu recebi isso aqui. Eu não fiz isso aqui. Entendeu? Tá? Quem passou isso aqui? Lá o pessoal que é de engenharia de Minas, que passou pra gente. Tá bom, pessoal? Legal? Tá? Aí eu vou abrir só um parênteses aqui, já que a gente tá mostrando isso aqui. Vocês já ouviram falar
LaTeX? Algum professor louco já falou pra vocês do LaTeX? Se escreve assim, ó. Não? É só uma curiosidade, já que eu mostrei aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas mais por curiosidade. O LaTeX é um editor de texto que você programa o texto que você quer escrever. Tá, ó. Então se vocês olharem na esquerda aqui, aqui é o texto que a gente tá escrevendo do artigo, né? E aqui à direita eu tenho o meu artigo escrito, ó. Formatadinho, bonitinho, tá? LaTeX só de borracha, né? Tá. Até a gente fala que é LaTeX, tá? Nesse caso aqui. Mas assim, você deve achar um negócio maluco isso, né? Mas eu vou falar pra vocês. Por que a gente faz isso, né? Porque é mais fácil pra gente pensar só no texto, né? Do que na formatação do texto, entendeu? E se eu quiser trocar a formatação, eu quero colocar 2 colunas. Eu quero mandar pra revista do I3E. Eu quero mandar pra revista da USP. Enfim, é só eu trocar um comandinho aqui em cima, que é esse comandinho aqui, ó. Na verdade tem que adicionar um outro comandinho aqui. Esse aqui, desculpa. Enfim, não, tem que trocar esse aqui. Enfim, eu troco o comandinho aqui e ele já me formata do jeito que eu quero, entendeu? Então por isso que é muito usado no meio acadêmico, né? Quem não for para área acadêmica, esquece isso aqui, nunca viu na vida, tá? Mas quem quiser ir, é bom saber que existe, tá? Esse negócio que é o LaTeX. Então, e esse site que eu tô aqui é um site de colaboração em LaTeX, tá? Legal, pessoal? Tá, vocês estão vendo aqui em primeira mão esse artigo que a gente ainda nem publicou ainda, tá? Beleza? Dúvidas alguém? Henrique, as normas aqui dos diagramas, eu posso pegar em algum lugar, eu preciso procurar. Eu tento procurar e depois eu passo pra vocês. Não, do LaTeX? Não, LaTeX é o seguinte, tá? Por exemplo, se você quiser começar com LaTeX, com LaTeX no caso, né? Você pode começar pelo modo mais fácil, é usar o Overleaf, que é esse site aqui, tá? O Overleaf, ele tem uma série de manuaizinhos lá que te ensinam a usar. E na internet tem muito manual que te ensina a usar também, gratuito. Ele é gratuito e deve ter limitação do quanto que você coloca de arquivo lá, mas, dá pra fazer um trabalho se você quiser, sabe? Não é... Dá pra fazer bastante coisa, né? E, assim, eu, aqui particularmente, eu acabo usando, por exemplo, essas aulas que eu faço aqui pra vocês, esses PowerPoints, pode ver que não tem animação, não tem nada, né? Por outro lado, eu faço em LaTeX, porque pra mim eu não preciso ficar me preocupando onde eu vou posicionar as figuras, eu só preciso me preocupar com o tamanho delas. Não preciso me preocupar com a bibliografia, não preciso me preocupar com um monte de coisa aqui. Eu vou só escrever em LaTeX. Eu uso um software instalado, que é o TechStudio, tá? TechStudio. Que enfim, só procura na internet, é gratuito também. É tudo gratuito em LaTeX, tá? É gratuito. Agora sim, pra quem sai do Word e vai pra isso, tem um monte de coisa, tá? Então, sugiro vocês, se vocês quiserem fazer isso, quando vocês estiverem de férias, porque no meio do semestre vocês vão sofrer. Mas é muito legal. Eu fiz minha dissertação de mestrado em LaTeX. Fica bonito e depois que você pega a manha, fica fácil. Só pegar a manha que é o problema. Legal? Pessoal, alguma dúvida sobre os diagramas de fluxo de processo? Com controle, né, no caso, tá? Bom, outro diagrama que é interessante é o diagrama que é bastante usado também, tá? É o diagrama de tubulação e instrumentação, que também é chamado de P&ID, né? Pipe and Instrument Diagram, tá? Então o que ele vai ter? Ele é aquele diagrama anterior, né? Praticamente, esse aqui, tá? Só que você vai incluir agora a instrumentação, tá bom? Então, tá aqui, né? Na verdade, os códigos de instrumentação aqui, como que a instrumentação é ligada, tá? Isso aqui também tem norma para colocar, enfim, tá? Que acho que tá muito baseado naquela norma que eu passei na semana passada para vocês, tá? Mais uma vez também, isso aqui normalmente vai vir para vocês, né? Talvez, dependendo do tipo de projeto, vocês não vão precisar fazer. Mas, né, é melhor saber que existe. Legal, pessoal? Tá? Normalmente o que você faz? Com esses diagramas aqui, né, você tem pensado como é a sua planta, tá? Então, assim, você precisa ter algo que te caracterize a planta que você vai automatizar, né?
Então, assim, diferente de como a gente faz, por exemplo, lá nas aulas práticas, né? Igual eu fiz com vocês aqui umas aulas atrás, que eu falei assim, tem esse negócio aqui com 2 cilindros, eu quero que faça isso. Na prática não é assim, né? Na prática, o processo que você vai automatizar é um processo complexo, perigoso. Então você tem que ser muito bem pensado antes de fazer as coisas, né? Isso aqui é o que vai te dar subsídio para você pensar. Legal? Bacaninha? Bom, aqui estão algumas simbologias utilizadas, tá bom? Né? Eu deixei aqui para vocês verem, depois vocês pegam o material e veem com calma, tá? Eu coloquei o seguinte, lá aqui mais simbologia na parte de instrumentação, tá? Dentro do P&ID, né? E assim, o que eu fiz, tá? Nessa parte, vocês sabem que eu sigo o livro que eu falei pra vocês lá no começo do curso, né? Que é o livro de automação lá, que eu passei pra vocês. Então, eu tô seguindo o livro e tal. E aí tem um exemplo lá de como você trabalhar um pouco com esses diagramas, né? Então, depois vocês pegam lá, eu deixei essas páginas lá no Moodle, tá? E vocês dão uma olhada, dá uma lida lá que vale a pena. Tá bom? Tanto disso quanto do mais pra frente lá que eu passei. Não, na verdade, desculpa, é o desse aqui, tá? Mas enfim. Tem exemplos lá também, com um pouquinho mais prático, tá? Eu não quis passar aqui com vocês, porque eu acho que não valia a pena, assim. Acho que era mais importante vocês saberem que existe, saberem da importância, e aí e pegar o tempo para fazer o trabalho, que eu acho que é mais útil para vocês, tá bom? Bom, documentações. Documentos que são utilizados no projeto de automação com CLP, tá? Um documento é o documento de I/O, né? De entrada e saída e de instrumentos. O que é basicamente isso? Qual é o instrumento? Aquele códigozinho, a tag dele, né? Que a gente já tinha comentado na aula passada, tá? Esse PID number aqui, ele vai identificar dentro do seu diagrama onde que aquele instrumento está, né? Usando os números do diagrama, né? E outras informações que vocês acharem pertinentes aqui dentro do documento, tá? Então, enfim, resumindo, é a lista de entradas e saídas de todos os instrumentos e atuadores que você vai ter na sua planta, né? Por quê? Porque você não vai usar isso para programar? Então você faz uma lista disso antes de programar. Legal? Dúvidas? Dúvidas? Pessoal, estão aí? Estão me ouvindo? Tranquilo? Beleza. Vai começar a sessão mediúnica aqui, né? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Não me deixem solitários aqui, por favor. Tá acabando, já estamos na metade. Vamos lá, Outro documento importante, a especificação da operação automática. O que é a especificação da operação? É um texto, tudo bem? Um texto que descreve como funciona aquele processo de automatização que você vai fazer. Por que em forma textual? Porque em forma textual é simples de uma pessoa, nessa fase do projeto, ler e entender, tá bom? Resumindo que sim, lembrando que isso aqui é um documento que você vai utilizar para basear o próximo documento, tá bom? Mas é um documento que você deixa claro entre todo mundo e para quem tá dentro do projeto como que funciona. Então aqui, por exemplo, o autor deu esse exemplo aqui, para partir a bomba automaticamente, uma das válvulas, HV1 ou HV2, deve estar aberta e a outra válvula de controle deve estar fechada, dependendo de qual tanque, A ou B, se quer encher. A pressão de sucção da bomba deve estar acima de um valor especificado e indicado, associado à chave de pressão PSL5. Se a válvula HV1 está aberta para permitir enchimento do tanque A, o nível dele deve estar abaixo de um valor especificado, associado à chave de nível LSH3, que também aciona a lâmpada piloto de nível máximo montada no painel, montada no quadro. Tá? Então o que é isso aqui? É um texto que depois você consegue transformar em algo próximo de um programa, entendeu? Tá bom? Tá? Eu sugiro até para vocês, quando vocês forem fazer trabalhos da escola aqui mesmo, na parte de CLP, na professor Caio, né? Não sei como que ele vai avaliar vocês, mas enfim, na hora que ele for fazer, de repente tentar fazer algo como isso. Escreve um textinho no grupo, se for em grupo,
todo mundo junto, ó, o que vai fazer a nossa automação? Ah, vai fazer isso, por causa disso, ponto, todo mundo entende legal. Bacana? Tá? Depois você vai fazer o diagrama de controle lógico, tá bom? O diagrama de controle lógico, ele é um diagrama de lógica, ou seja, se a lógica é e, ou, não, inverte, enfim, aquilo que vocês estão acostumados, né? Ele só usa como fala aqui, né? Uns símbolos diferentes aqui que facilitam a leitura, tá bom? Tá? Então eu tenho dois exemplos aqui, uma lógica E, uma lógica OR, né? Então assim, e aqui você vai escrever, no lugar de A aqui, isso aqui é o sensor de não sei o que. Aqui é o botão não sei qual. Não sei o que lá, não sei o que lá. Se todos esses tiverem ok, então eu ativo a válvula tal. Entendeu? Igual tá aqui esse exemplo aqui, ó, né? Nível do tanque e válvula aberta, eu ligo a bomba. Tá bom? Tá? Tem um exemplo disso aqui lá no Moodle. Desse cara aqui. Tá? Que é mais completinho. Eu não coloquei aqui nos slides também, porque ele era muito grande, então não ficava legal de colocar aqui, tá? Mas tá lá, aí vocês pegam lá e olhem, é bem bacaninho isso aqui para você fazer um pensamento assim da sua lógica de automação. Tá bom, pessoal? Né? E depois você vai fazer aqui a matriz de causa e efeito. Né? A matriz de causa e efeito, basicamente, ela é uma tabela, né? Em que você vai correlacionar todas as variáveis de entrada ou eventos, né? O que a gente chama aqui de variáveis de entrada são eventos que causam alguma ação, né? E o efeito são os eventos que são efeitos dessa causa, tá? Então você lista tudo isso aqui, ó, numa tabelona, no Excelzão, tá vendo? E aí você cruza o que acontece em cada uma das situações de causa para cada um dos efeitos, né? Então, ó, por exemplo, se o nível do HC no DL2700001A estiver muito baixo, ele vai cortar o forno de energia elétrica DL27701A. Entendeu? Isso, João, isso. Tá? Mas aqui é fase de projeto, né? Mas pensa que você ter isso aqui mapeado, né? Você criar esse mapa de causa e efeito, vai te ajudar depois como fazer uma análise de modo de falhas e efeitos, entendeu? Na verdade é isso, né? O modo de falha, né? Ocorre uma falha, é a causa daquele efeito, né? E você pode ter essa matriz cruzando aqui. Só que aqui você vai usar não só para falhas e efeitos, né? O que é interessante também, né? Porque você pode prever alguns defeitos que podem ocorrer na sua automação. Mas aqui você usa também para as próprias condições de operação normal. Tá bom? Legal? Tá? Então, uma matrizinha aqui que pode ajudar bastante no desenvolver do coisa. E o legal da matriz é que ela vai te permitir enxergar, né? Algumas coisas que podem estar acontecendo, alguns efeitos de simplificação, né? Tá bom? Bacana até aqui? Tudo tranquilo até aqui? Depois, diagrama de controle dinâmico, né? O diagrama de controle dinâmico, pessoal, isso aqui vai se aplicar se o seu projeto tiver controle dinâmico. Lembra que nós falamos de controle dinâmico lá na segunda aula, se não me falha a memória. Segunda ou terceira aula, não lembro agora. Mas a gente já falou sobre isso. Basicamente é o quê? É o controle lá de processo que vocês estão estudando, né? Então você faz o diagrama, aqui está muito simplificado, né? Só um bloquinho aqui. Mas é aquele bloquinho, entrada, saída, retroalimentação, aquele diagrama lá, tá? Então você faz o diagrama de controle que vai te ajudar a implementar a lógica de controle que for utilizada. Claro que isso aqui só vai fazer sentido se a sua automação tiver controle dinâmico. Se for só discreto, aí não tem sentido. Legal, pessoal? Tá? Isso aqui não é diferente do que vocês já estão acostumados a fazer lá em controle, tá? Né? E aí, depois que vocês juntaram todos esses documentos, né? Isso aqui, claro, a gente está pensando em documentos que ajudam a fazer o programa, né? Agora não quer dizer que sejam só esses, tá bom? Aí vai depender de cada um. E dentro do projeto, vocês vão ver lá na disciplina de projetos a documentação que é necessária, tá bom? Mas enfim, isso tudo ajuda a gente a fazer o programa que vocês estão estudando lá com o professor Caio, tá?
O que eu vou passar aqui sobre a questão do programa? Um negócio que é bem legal, né, que o pessoal colocou lá no livro, que eu acho que é importante, né? Algumas dicas, né? Qual que é a dica principal? É você usar uma abordagem estruturada para o programa, né? O que é usar uma abordagem estruturada, né? É eu estruturar o programa de uma maneira lógica, coerente e de simples manutenção, tá bom? Basicamente, o que significa isso, né? Um ponto-chave para fazer isso, para você usar uma abordagem estruturada, é você dividir seu programa em partes. Ou seja, em vez de eu fazer aquele ladder enorme, com tudo, igual a gente estava fazendo naquela aula, você faz ladders pequenos que atendem a pontos específicos. Ah, eu vou ter uma parte do meu programa que vai controlar a caldeira. Então eu faço um programinha só de controle da caldeira. Ah, eu tenho uma outra parte que controla sei lá, os chillers, por exemplo, que são os resfriadores, né? Aí eu faço um outro programa que controla só aquilo. Ah, tem um terceiro negócio que vai controlar a vazão de saída, ou sei lá, a vazão de saída de vapor da caldeira. Aí eu faço um terceiro programa que faz isso. E eu tenho um programa principal que chama esses programas, entenderam? Tá? Então você tem programas curtos, menores, que normalmente você vai associar as suas etapas de processo conforme aqueles diagramas que você desenhou lá em cima, né? E esses programas, por eles serem curtos, eles serem específicos para atender aquele problema, eles são mais fáceis de dar manutenção. Tá bom? Isso para qualquer programa, né? Não é só para programa de CLP, tá? Mas, assim, para a questão do CLP é bem legal. Porque um programa em ladder ele fica muito grande, muito difícil de dar manutenção se ele for muito grande. Legal? Tá? Outra coisa, para cada um desses bloquinhos de subprogramas que vocês definiram quando você pensou o programa, você especifica e implementa as regras de segurança dele. Tá bom? A caldeira, ela tem as suas regras de segurança. Se a pressão passar de X, eu tenho que desabilitar tudo. Você vai lá e coloca a regrinha de segurança dentro daquele programa. E pensa na segurança pensando naquele ponto lá. O que a gente quer dizer aqui não é que assim, você não faz tudo para pensar na segurança. Você pensa na segurança em cada etapa da programação que você está fazendo. Tá bom? E definir variáveis de maneira global. Isso aqui vai depender um pouco do software que você está usando, tá? De programação CLP. Mas, se possível, você definir variáveis, né, globais que podem ser aplicadas a todos os subprogramas. O livro falava em copiar e colar. Eu falo em definir variáveis globais. Se o seu software não permitir variáveis globais, então você copia e cola as variáveis de todas as entradas e saídas, posições de memória, tudo, em todos os subprogramas, para você ter acesso a todas elas, né? Mas é melhor que vocês façam no seu programa principal uma definição de variáveis lá que você use nos subprogramas, tá bom? Né? E um outro ponto, né, que é o uso de máquinas de estado. Tá? Máquinas de estado é um método de pensamento de resolução de problemas sequenciais. A máquina de estado, não sei se vocês já estudaram máquina de estado em algum momento. Eu acho que não. Ah, estudaram? Ah, maravilha. Então vocês já sabem o que é, tá? Maravilha. Então, enfim, usar a máquina de estado para pensar o programa é legal, tá bom? Tá? Porque as máquinas de estado, ela controla o fluxo do seu processo. Ela por si só é um controle de fluxo de processo, né? Legal? Muito bom. Então tá aqui um exemplinho aqui, né? De um programa em abordagem estruturada, né? No meu processo lá eu tenho vários passos, né? E aí eu tenho o passo, as condições. Vocês podem ver que isso aqui é basicamente uma máquina de estado, né? Só que o que é cada passo? É o seu programa ladder, tá vendo? É o seu subprograma, ó. Né? Então você faz um subprograma, outro subprograma, outro subprograma. Para cada um deles, você verifica que, rotina de falhas de segurança, né? Principalmente dos operadores, né? E pronto, aqui você estrutura o seu programa para que ele funcione de uma maneira legal, com uma fácil manutenção. Legal, pessoal? Maravilha até aqui? Maravilha. Tá? Para finalizar,
Verificação e teste. Não é para sair da aula, hein, pessoal? Não esqueçam. Não é para sair da aula, tá? Verificação e testes de programas, tá? O que significa isso, né? Quando você faz um programa em lá, na verdade qualquer programa de computador, qualquer programa de automação, tá? Mas quando você faz um programa em ladder, você precisa garantir que esse seu programa vai estar funcionando antes de você implementar ele na sua automação propriamente dita, tá? Para que você garanta que isso esteja ocorrendo de forma correta, você tem que testar, certo? Aquele debug que a gente faz conforme a gente está programando, a gente fez bastante ali nas nossas aulas, vocês devem estar fazendo junto com o professor Caio também. Esse debug, ele é legal, mas não funciona para programas complexos, tá? Principalmente se a linguagem de programação que você está utilizando é o ladder. Por quê? Porque é muito grande, você não vai conseguir enxergar tudo. É simples isso, tá? Simplesmente isso. Ou às vezes as condições são muito complexas para você enxergar, tá? Dá para fazer, né? Se você não tiver recursos além do debug, você pode usar e deve usar o debug para poder fazer o teste do seu programa. Mas tem alternativas para fazer isso, né? A alternativa é a seguinte, tá? Você fazer um simulador da tua planta, tá? E o que é esse simulador? Ele pode ser um software de simulação, ele pode ser um outro CLP, entendeu? Pode ser uma rotina de programação que você definiu no seu computador e que consiga conversar com o supervisório, por exemplo, sabe? E o supervisório conversar com o CLP, né? Enfim, você pensa numa estratégia de algo que te auxilia a fazer o teste daquele sistema automático que você está planejando, tá bom? O mais comum hoje em dia, pessoal, é fazer por simulação, né? Os softwares de simulação hoje, de processos principalmente, eles são muito legais, muito bacanas e que permite vocês colocarem as condições mais diversas aí dentro do ambiente que você está simulando para você verificar se o seu programa deu certo. Só lembrar daquele Factor I/O que eu passei para vocês umas aulas atrás, né? Que ele conversa lá com o CodeSys e tal. E ele por si só simula de uma maneira muito didática, né? A planta que você quer montar, tá? Então essa é a maneira mais simples. Uma outra maneira que tem também, era muito usada antigamente, né? Eu vou pular só esse slide, depois eu volto para lá. É o que? Você faz o seu programa e você faz um outro programa de simulação, né? Que simula as entradas e saídas e coloca ele em um outro CLP. E aí você interliga os dois, ó, né? E aí você testa o seu programa que você tá fazendo principal aqui, tá bom? Isso é uma forma, mas era usada mais antigamente. Hoje o pessoal faz com simulação, normalmente, tá? Aquele slide que eu pulei, nada mais é do que como funciona o processo de automação, né? Então você vai ter o seu CLP, né, controlando o seu sistema eventos discretos, né, que recebem comandos e atua na planta, né? Então o que eu faço nesse modelo de teste de programa? Eu substituo a planta por um CLP que simula ela. Legal? Tá bom? Então, essa é uma forma, né? Se você não tiver recurso, você pode fazer isso aqui, né? Ou você faz por simulação, mas assim, não deixa de fazer, né? Principalmente porque um sistema de automação é um sistema perigoso, né? Então, tem que só começar a funcionar quando você tem garantia de que ele está funcionando da melhor maneira possível. Tudo bem, pessoal? Fechamos então por hoje o conteúdo da matéria. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo. Tá. Legal, não fogem, porque eu tenho uma notícia para dar para vocês. Mas antes, vamos voltar agora que tem mais pessoas. Todos estão com grupos fechados. Não, boa noite não, Henrique. Não foge não. Não é importante você ficar. Não foge, não foge. É rápido o que eu vou falar, mas é importante ficar. Tá? Agora que eu vi que ele deu risada ali. Vocês estão com os grupos todos formados. Estão fazendo trabalho. Eu já perguntei no início, mas tinha pouca gente a hora que eu perguntei, né? Pessoal, eu vou parar a gravação, tá? Porque acho que de matéria era só isso, tá?